Olá pessoal, essa aula a gente vai falar sobre administração e gestão da empresa de cobrança. Então agora a gente vai falar já mais sobre conceitos administrativos do dia a dia da gestão da empresa de cobrança como um todo e não mais só apenas de conceitos de cobrança, tá? Então o primeiro tópico que eu queria discutir com vocês, que é um tópico que vai acontecer no decorrer do sucesso da empresa de vocês, é não reinvente a roda. Esteja sempre focado no seu negócio. O que eu vejo muito no mercado? Eu vejo empresas, assessorias de cobrança que às vezes estão tendo bons resultados, que estão tendo uma boa lucratividade e que estão colocando bastante dinheiro em caixa e que começam a perceber oportunidades de criar um próprio produto ao invés de contratar um determinado produto. Então, imagina que numa assessoria de cobrança você usa vários produtos e serviços contratados, como por exemplo um sistema de cobrança, que é um CRM de cobrança, você usa ferramentas de telecomunicações diversas, discadores automáticos, SMS, e-mail, enriquecimento de dados e várias outras coisas. E aí, às vezes, a pessoa cai na tentação de querer desenvolver o seu próprio produto, desenvolver a sua própria ferramenta de cobrança, desenvolver o seu próprio discador, desenvolver o seu próprio disparo de SMS e assim por diante. Então percebam que isso não é bom e a gente vai explicar aqui por quê. Porque primeiro você perde o foco. Seu foco é a cobrança, é cobrar, é receber dinheiro de empresas que possuem devedores e dívidas. Isso é a sua atividade fim. Qualquer outra atividade é atividade, digamos, complementar. O que gera de problema, além de você perder o foco? Normalmente, o valor que você vai investir, o valor do orçamento que você vai dedicar nesse projeto, ele vai exceder. Então, para começo de conversa. Por quê? Porque provavelmente a sua equipe, o seu time, não tem um know-how de desenvolver aquele produto. Eles até têm conhecimento técnico, mas não tem o know-how de uma empresa que trabalha especificamente com aquilo. Então a chance de você exceder o seu orçamento é muito grande. Vai chegar uma hora que talvez o valor que você vai investir vai ficar mais caro do que se você tivesse pagando uma mensalidade para aquela ferramenta. Se você pegar aquele valor todo investido e dividir por 12 meses, 24 meses, provavelmente vai ficar mais alto do que uma ferramenta padrão de mercado. A gente já falou do foco, tira a concentração do time, tira a concentração dos líderes, dos diretores, e isso pode interferir na queda da performance. Tem aquele ditado que o que engorda o boi é o olho do dono, Então, se você tira o foco da sua cobrança, se você tira o foco da sua atividade principal, a tendência é que você tenha uma queda de performance na empresa como um todo. Isso gera briga, isso gera desgaste entre sócios, desgaste entre gestores, diretores, tudo mais. Então, não é muito bem visto isso internamente. Nem todo mundo vai estar alinhado querendo desenvolver aquele novo produto, prestar aquele novo serviço. E como falta essa questão de foco, falta essa questão de especialização, o novo produto, o novo serviço, ele costuma não atender 100% da necessidade, comparado com um produto de mercado. Então, no final, a hora que esse produto fica pronto, ele acaba não atendendo e acaba às vezes gerando mais desgaste ainda, porque parte do time, parte da empresa vai querer contratar um produto de mercado. E o pior de tudo, esse produto ou esse serviço que a sua empresa de cobrança desenvolver, ele não deve ser comercializado. Então ele só vai ser utilizado internamente. Por quê? Porque se você cair na tentação de querer vender esse produto para outras assessorias de cobrança, para outras empresas que têm cobrança, você vai entrar em contradição. Perceba que é uma assessoria vendendo para outra assessoria, um concorrente comercializando com o concorrente. Isso não pega bem no mercado. Isso causa desconfiança, conflito de interesse entre as partes, é extremamente prejudicial para a empresa.
Então evitem cair nessa armadilha. E falando sobre produtos e serviços, a gente vai falar agora sobre quais investimentos que você precisa fazer em infraestrutura e serviços para abrir a empresa. Então agora a gente está falando de uma estrutura inicial. Para começo de conversa, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é a quantidade de pessoas e aonde essas pessoas vão trabalhar. Então, se você vai ter um time muito grande ou muito pequeno, e se você vai trabalhar no escritório ou se você vai ter uma política de home office. Quando você tem uma política de home office, você tem economias. Você tem economias, por exemplo, que a gente já citou em outras aulas, né? Mas que é importante ter em mente que muitas empresas oferecem equipamentos e oferecem, né, softwares, ferramentas para essas pessoas poderem trabalhar. Então pode ser que você tenha economia no aluguel, pode ser que você tenha economia na energia elétrica, na luz, etc., na segurança, né? Mas você não vai ficar isento de ter que fornecer um computador, um fone, às vezes, né, uma mesa, uma cadeira, dependendo da situação, principalmente quando tiver legislação em cima disso, né, para que a atividade não prejudique, né, a ergonomia e tudo mais. Então talvez você precise fornecer esses itens de mobília também. Você vai ter toda a parte de telefonia, né, alguns softwares, então isso tem que estar na conta. Também tem algumas empresas que ajudam, que oferecem uma ajuda de custo para os funcionários que estão em home office. É normal você ter um valor extra no salário para tentar dar aquela ajudinha ali para um gasto extra com energia ou com alguma internet, né? Com algumas coisas que talvez o funcionário não gastaria se ele não tivesse em home office. E quando você tem uma equipe grande, você tem outros custos que não estão associados a uma empresa pequena. Por exemplo, você precisa de mais área de apoio. Você vai precisar de coordenadores, né? Você vai precisar de uma equipe de qualidade, você vai precisar de pessoas no RH, departamento pessoal, contabilidade, financeiro. Às vezes você vai precisar de um setor de compras, um setor comercial, uma secretaria, você vai precisar de um time de TI e outras coisas. Então, se você está pensando em montar já uma assessoria grande para pegar uma licitação de grandes bancos e tudo mais, não esqueça que não é só consultores, tá, gente? Vai ter toda uma rede de apoio, toda uma quantidade de pessoas envolvidas para apoiar a sua operação de cobrança. Quando a gente fala agora de uma empresa pequena que vai começar, quais são os itens que normalmente a gente tem que colocar na planilha para fazer o planejamento? Começando o aluguel. Então você vai ter uma sala para você poder trabalhar e para sua equipe poder trabalhar. Você tem uma manutenção predial. De vez em quando você vai precisar de um eletricista, de um chaveiro, de um encanador. Então é bom sempre reservar ali um pequeno orçamento para isso. Ar-condicionado. Talvez você consiga, né, um local que já tenha ar-condicionado. Talvez você tenha que comprar e fazer a manutenção, higienização periódica. Gastos com energia elétrica, você precisa ter uma ideia de quanto que você vai gastar mensalmente, bem como água e internet, né, que são itens bem básicos. Uma coisa que parece barata, mas que não é tão barata assim, é aquele cafezinho que tem na empresa. Então, às vezes, o pessoal deixa sempre ali um café, um salgadinho ali, uma bolachinha, etc. Então, coloca na conta isso. Segurança eletrônica. A gente sempre que tem aí uma empresa, principalmente uma empresa que não é dentro de um condomínio, né, não é dentro de um empresarial, você precisa de um alarme, você precisa de câmeras, você precisa às vezes de uma segurança física, como vigias, porteiros, né? Então é importante manter isso na conta também. Limpeza, né? Isso aqui é fundamental, a gente sempre tem a faxina, né? Pelo menos uma vez por semana do escritório. Material de escritório, parece que não, mas isso aqui gasta bastante, tá, gente? Caneta, papel, marca-texto, lápis, borracha, régua. Isso aqui é importante deixar um budget, né, um orçamento para isso. Mobília,
Você vai ter a mobília inicial e você vai ter manutenções dela, tá? Então você vai comprar mesas, cadeiras, um gaveteiro, uma estante, itens de ergonomia, né? Que é o apoio de pés, às vezes um apoio de mouse, de teclado, um ajuste de monitor. Então tudo isso você precisa orçar. Impressora, né? A impressora e a sua devida manutenção de cartuchos ou o próprio conserto mesmo, né? Principalmente quando você tem muitas impressões. Quando você trabalha com bancos, você vai ter que imprimir bastante coisa e você pode eventualmente ter um desgaste dessas impressoras, desses cartuchos e tudo mais. Na mesma linha da impressora, né? Computadores e headsets, você vai ter que fazer essa aquisição inicial e também fazer a manutenção deles. A parte de telefonia, então você vai fazer a contratação de um VoIP, provavelmente, caso você queira uma telefonia mais tradicional, né, aquela telefonia fixa de um PABX. Você vai ter envios de SMS, você vai ter celulares, então toda essa parte de telefonia precisa ser dimensionada e orçada. Software de gestão de cobrança. É importante você já começar com o sistema para você evitar de ficar fazendo muita coisa manualmente ou em planilha e a hora que a sua empresa começar a crescer, você ter dificuldade em migrar ou então o efeito contrário. Você fazer tanta coisa manualmente, sobrecarregar tanto que você não cresce. Então o sistema de gestão de cobrança é muito importante. Enriquecimento de dados pode ser necessário, né, em algumas situações você contratar esse tipo de serviço. E-mail, você precisa ter um e-mail com o domínio da sua empresa. A gente já discutiu bastante isso aqui no curso, e o site também da empresa, né? Você precisa ter esse site, é extremamente importante isso para passar mais credibilidade. E a contabilidade. Então, para você operar, você precisa ter um CNPJ. Se você tem um CNPJ, você vai ter que pagar um serviço de contabilidade mensal para fazer a sua apuração de impostos e fechar o seu mês. Então esses são os itens que normalmente a gente usa na operação de cobrança. E agora você contratou pessoas e você vai treinar essas pessoas. Então vou treinar pessoas para cobrança. Para treinar as pessoas, além, né, de fazer toda aquela ambientação da pessoa, olha, aqui é o seu computador, aqui é o software, você vai usar assim, assim, assado, você vai ter que fazer um treinamento do script da cobrança. Então o que eu vou falar para o meu devedor, como que eu vou me comportar durante aquela ligação. Então esse treinamento, essa elaboração desse script é um negócio muito polêmico, que vai dar muito assunto entre os gestores e vai dar muita divergência. Mas basicamente no mercado você tem dois tipos de abordagem, você tem uma mais agressiva e uma mais branda. Esse treinamento da sua equipe, a elaboração do seu script de cobrança vai depender justamente do tipo de abordagem que você escolher. Então, quais são as diferenças entre as duas? Uma abordagem mais agressiva é uma abordagem que vai usar argumentos mais fortes, que vai às vezes falar sobre uma notificação extrajudicial, uma negativação, um protesto ou até mesmo um processo e que envolva busca e apreensão. Isso aqui é muito comum em cobranças bancárias, tá? Na área financeira, na área de empresas de crédito, que tem muito volume de inadimplência, que tem bases muito grandes. E nesse cenário, o objetivo maior é recuperar o valor devido e não necessariamente o relacionamento com o cliente. Então, por isso que é uma abordagem um pouco mais agressiva. Mas é extremamente importante a gente destacar que não podemos confundir agressividade com falta de respeito ou falta de educação com o nosso devedor. Até porque é proibido, a gente já citou isso em aulas anteriores, Código do Consumidor, artigo 42, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, a linha é bem tênue, mas com um bom treinamento, com acompanhamento diário das ligações e tudo mais, vocês conseguem. É possível usar argumentos mais fortes, mas em tom informativo e não de ameaça. Então invistam no treinamento, né? Invistam no acompanhamento da equipe caso você use uma abordagem mais agressiva. Já a abordagem mais branda,
ela é menos contundente, ela é menos conflitante com o devedor. Ela usa outros argumentos, como por exemplo, vantagens de você poder ter um crédito na praça, vantagens de você fazer negócio com aquele credor novamente, vantagens em se ter um nome limpo e assim por diante. Também é muito importante ressaltar a importância daquele cliente, daquele devedor para o credor e eventualmente oferecer descontos e facilitar um pouco mais a negociação para não só recuperar aquela dívida ou aquelas dívidas, como também recuperar o cliente, para que aquele cliente volte a fazer negócios com aquele credor, volte a comprar daquele credor. E a escolha da abordagem, qual que é melhor, qual que é pior? Não existe abordagem melhor ou pior. Existe a melhor abordagem de acordo com o objetivo de quem está te contratando, o objetivo do seu credor. Ele é que vai tentar te dar uma noção do que ele espera. Então não faça isso por conta própria. Consulte os seus credores primeiro, defina esse script, envolva o credor na participação desse script e não deixe de escutar as ligações, de acompanhar os follow-ups, os históricos, para você ir fazendo mudanças nos scripts, nas abordagens, de acordo com os feedbacks que você for coletando. Então, construa o seu script dia a dia. Ele pode ser sempre aprimorado, ele pode ser sempre melhorado com base no seu conhecimento. Agora, mudando um pouco de tópico, vamos falar sobre a apresentação comercial. Então, estou buscando clientes para minha empresa, para minha assessoria, vou fazer uma apresentação. Como que eu começo isso? Então, eu vou começar a minha apresentação fazendo um resumo, para ter uma ideia do meu tipo de credor, dos meios de comunicação que eu vou usar, como que eu vou me comportar nessa minha reunião. Então, nesse slide, a gente vai apresentar para você algumas formas de você criar essa apresentação, tanto via o e-mail, o que você vai colocar no seu e-mail comercial, bem como o que você vai colocar na sua apresentação, no PowerPoint da sua apresentação. Então, em se tratando de uma comunicação via e-mail, lembre-se que ela tem que ser curta, direta e objetiva. Então, não crie e-mails muito longos, não crie e-mails repetidos e não mande o mesmo e-mail mais de uma vez. Se você for mandar um e-mail para a mesma pessoa 2 ou 3 vezes, crie novos textos, crie uma abordagem um pouco diferente. Lembra que o seu cliente, a pessoa que você está mandando o e-mail, ela vai receber vários e-mails por dia. Então, não gaste o tempo dela com um e-mail desnecessário. Então, seja compacto, seja direto, procure aproveitar o tempo da pessoa. E também nunca use excesso de informalidade. Tem pessoas que gostam da informalidade, tem pessoas que não gostam. Pelo sim, pelo não, lembre-se que o seu gestor pode eventualmente não gostar de brincadeiras. Então, é melhor evitar. E a resposta desse e-mail? Bom, quando você manda muitos e-mails, às vezes você fica com uma expectativa de muitas respostas. Lembre-se que, infelizmente, só uma pequena parte das pessoas vão responder a sua mensagem. Então, esteja consciente e tenha paciência disso, não desista na primeira tentativa, isso é normal. Então, capricha no texto, seja persistente, invista no conteúdo do seu e-mail, estude bastante, estude marketing, estude escrita comercial, que chama de copywriting, e tente aprimorar cada vez mais as suas mensagens. Em se tratando mesmo da apresentação em PowerPoint, você pode enviar ela no próprio corpo do e-mail, no primeiro e-mail que você estiver fazendo, ou você pode anexar ela numa resposta, caso a pessoa tenha pedido mais informações da sua empresa. Então, o que é mais comum? Depende do volume de e-mails que você envia. Se você tem uma base pequena de e-mails, às vezes faz sentido você já anexar a apresentação no primeiro e-mail, porque você vai ter menos interação com pessoas. Caso você tenha um volume muito grande de e-mails, um volume muito grande de respostas, às vezes vale a pena deixar por uma resposta para esse e-mail, para já ir alongando a conversa e já gerando mais, digamos, relacionamento com aquele cliente, com aquele possível cliente. E o que tem que ter na minha apresentação comercial? Eu tenho que destacar os benefícios de terceirizar a minha cobrança. Então, faça um slide
falando sobre a sua empresa, contando um pouco sobre a sua história, onde você está localizado, destaque o seu time de cobrança, a expertise dos seus sócios, né, a sua expertise. Não deixe de incluir um slide sobre uma proposta financeira, né? É importante você falar de valores na sua apresentação, deixe claro o modelo de precificação e também não deixe de agradecer o cliente, né? A atenção do cliente, deixe alguns contatos, né? Um contato principalmente direto do comercial, ali um telefone, um e-mail, para facilitar o retorno do seu possível cliente. E a última etapa, né, de uma abordagem comercial, então a gente falou do e-mail, a gente falou da apresentação em si, PowerPoint, que você pode também usar até como durante uma ligação, uma apresentação mesmo via videoconferência. E quando você então fecha o cliente, você precisa de um contrato de prestação de serviço. Esse contrato é extremamente importante e, né, nunca esqueça que toda vez que a gente fala de questões legais, é extremamente importante envolver um advogado. Então, envolva um advogado na elaboração do seu contrato. Quais são os pontos mais importantes para você considerar quando você estiver fazendo um contrato? Então, nunca deixe de colocar precificação, tá, gente? Precificação é o que normalmente dá mais problema. Formato de repasse, quanto que vai ser de comissão, se vai ter taxa financeira ou custo, né, valor de boleto, Pix, etc. Se vai envolver honorário de cobrança. Então, tudo isso tem que estar no contrato. E também dicas para o contrato, se vai ter recesso, se vai ter férias coletivas, como que vai ser a elaboração dos acionamentos, quantas pessoas vão estar envolvidas na cobrança daquele credor, se vai ter algum script de cobrança, se vai ter qual que vai ser o protocolo da prestação de contas para o seu credor. Então tudo isso é importante que fique armazenado no seu contrato, que fique registrado no seu contrato. E para fechar essa questão do contrato, né, não esqueça da rescisão. Então, caso eventualmente o seu credor ele queira tirar aquela carteira de você, queira passar aquela carteira para uma outra assessoria de cobrança, especifique como que vai acontecer essa rescisão. Especialmente, né, estabeleça um prazo mínimo para aquela carteira ficar com você, para você evitar de rodar aquela carteira inteira e eventualmente aqueles devedores irem e fecharem acordo com um terceiro. E também é extremamente importante a gente sempre usar argumentos de venda, né, durante as nossas abordagens, mas esses argumentos de venda, eles precisam estar em contrato. Nunca venda algo que você não consiga entregar e coloque isso no contrato. Dessa forma vai ficar mais fácil de você elaborar um contrato mais seguro e passar segurança tanto para o seu credor quanto para a sua própria equipe. Então, só reforçando, né, use um advogado, tenha um apoio legal para te ajudar na elaboração desse contrato. E eu só queria também aproveitar para dar um destaque, né, do Recuperador CRM, que foi o software que foi usado na maioria dos exemplos aqui. Ele é um sistema de cobrança online, simples, mais robusto, bastante usado em home office, especialista na parte de cobrança de varejo, de mercado. Ele não trabalha com cobrança bancária, tá, gente? E ele faz o repasse automático. Então toda aquela questão de fazer um fechamento, de fazer a transferência do dinheiro para o credor e reter a comissão, tudo isso o sistema pode fazer automaticamente. A gente está dando um destaque aqui para ele porque não só ele foi usado como vários exemplos, mas também ele é patrocinador do blog que originou esse curso, que é o blog Abra Sua Cobrança. Então por isso que a gente está dando esse destaque nele. Se você tiver interesse em saber mais, acesse www.recuperador.com.br e ele oferece 30 dias grátis para você poder testar o sistema. Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza o nosso curso. Não esquecendo que a área de cobrança de dívidas ela é desafiadora, mas ela é muito promissora. Existem muitas oportunidades para a gente poder gerar bons resultados na cobrança. Mas ela exige também capacitação técnica e também formação empreendedora. Então não deixe de investir cada vez mais na sua capacitação técnica, também invista bastante em empreendedorismo,
procure se inspirar, né? Procure se manter motivado para conseguir caminhar nessa área. Lembre-se que os investimentos em infraestrutura para você montar uma operação de cobrança, eles são relativamente baixos do que se você fosse montar uma outra atividade. Se você fosse montar, sei lá, uma loja no shopping, se você fosse montar um negócio físico e tudo mais. Então, normalmente as pessoas às vezes acabam achando isso interessante. Nossa, que legal, montar uma cobrança é relativamente barato. Mas lembre-se que é desafiadora, tá? Apesar de ser mais barato do que montar outros negócios em média, ela é desafiadora, tão desafiadora quanto ou às vezes até mais. E lembre-se que a lucratividade da sua empresa ela vai depender do mercado e da sua carteira. Tem cliente que pode dar prejuízo, vai ter carteira que você vai pegar que pode te dar prejuízo e não lucro. Então saiba investigar se a sua carteira de cobrança é boa ou não, saiba se aquele mercado que você está atuando, se aquele conjunto de credores que você está investindo, se são lucrativos ou não. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está pegando carteiras que são carteiras de empresas que já faliram, por exemplo. A chance de você receber vai ser muito mais difícil do que de uma empresa que está vigente. A mesma coisa, se você pegar uma carteira para cobrar de dívidas relativamente recentes, aí de atrasos de 60, 90 dias, vai ser mais fácil de você receber do que se você pegar uma cobrança de gente que venceu já há 5 anos para frente, que a dívida já, entre aspas, caducou. Então percebam que tudo isso faz diferença na lucratividade. Então analisem, né, e tomem as decisões corretas. Eu já ressaltei aqui várias vezes, mas não cabe um último destaque para o apoio jurídico. Existem vários documentos na operação de cobrança que dependem de um apoio jurídico. A gente falou lá do contrato, a gente falou do termo de acordo, a gente falou de outras situações como notificação extrajudicial, protesto. Então tudo isso precisa de um apoio jurídico. Então esteja, né, ciente de que você vai ter que precisar de ter um orçamento para ter um advogado trabalhando e prestando serviço para o seu negócio. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham bastante sucesso na cobrança e bons estudos para vocês. Bons negócios. Até mais!